Vamos ver aqui mais um vídeo, né, dos nossos tutoriais, né, sobre o Siesta. Eu estou mostrando aqui a página do Siesta. Como que a gente chega lá? Né, isso é importante por causa da documentação. Então, se você procurar aqui no Google Siesta ICMAB, né, porque tem a ver com o instituto lá, o departamento da universidade deles lá, você clicando nesse primeiro link, você chega nessa página aqui, né, tem bastante coisa aqui. O que a gente quer ver é a parte dos documentos, os manuais. Então, você clicar em Documentation, você chega em manuais, né? E aí tem o manual do Siesta. Tem a versão 4.1b4, que eu acho que é a última que eles colocaram, mas ela segue o modelo todos os manuais da versão 4. Então, qualquer dúvida você passa aqui, tá bom? Então é sempre bom consultar o manual. Beleza. A ideia hoje do tutorial aqui, do nosso trabalho hoje, é fazer um cálculo simples com nanotube de carbono, tá? Então eu vou passar um template e um arquivo de pseudopotencial. Depois a gente vê o que é isso, como que a gente pode mexer nele. Mas a ideia é que você modifique esse template, né, isso que eu vou mostrar, e você utilize e faça um cálculo rápido. Então, como que a gente obtém uma geometria do nanotubo? Então, a minha sugestão dá para construir do zero, mas não é a ideia aqui. Como é um tutorial de ensinar, né, a mexer, então tem uma ferramenta na internet que a gente consegue pegar, né, gerar essa estrutura e colocar para poder calcular, que é o TubeGen. O TubeGen, se você procura TubeGen no Google, vai ter esse primeiro link, né, o TubeGen Online, essa Universidade de Delaware. Se você entrar lá nesse link, ele vai aparecer, né, essas informações aqui. Você preenche modifica esses formulários aqui e clica em gerar. No nosso caso, nós vamos querer um nanotubo de carbono, então tem o C e o C de carbono aqui. A gente vai querer gerar um tubo 5,5, então você modifica aí. Ele dá mais algumas informações, tipo o tamanho da ligação, você deixa desse jeito. E a gente vai querer repetir ele 3 vezes na direção periódica, tá? Então é importante você fazer essa modificação, trocar esse número 1 aqui por 3. Ele, no caso, ele é periódico no eixo Z, tá? Então por isso que a gente coloca esse 3 na terceira posição aqui. E a última coisa que você tem que fazer é mudar o formato para cartesiano, tá? Você quer um arquivo do tipo XYZ. Aqui essas outras opções são de vários programas diferentes, mas a gente quer o XYZ, que é o que a gente trabalha, tá? A unidade, tá tudo certinho, você clica em Generate, aí vai aparecer, né, essa tela aqui. E aí você pode simplesmente copiar. Então eu vou copiar aqui essa página, né, Ctrl A seleciona tudo, você copia. E aqui no nosso terminal, né, tem esses dois arquivos. Eu vou criar um arquivo que chama nanotube.xyz, tem nada nele, e eu vou colar, né, você pode vir aqui colar esse arquivo, né, que a gente gerou lá. Eu vou apagar essas linhas de baixo, né, para poder ficar apenas a informação que a gente precisa. Então a gente vê aqui que tem 60 átomos, tem um comentário, esse comentário pode deixar, não faz mal, e aí as informações que a gente tem. Então vamos ver aqui se o nanotubo que a gente gerou aqui nesse cálculo se deu certo. Então a gente abre o XMakeMall e ele vai mostrar pra gente aqui o nanotubo, ó, certinho. Tá legal? Beleza, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que colocar a célula unitária desse nanotubo no nosso cálculo. Então tem N maneiras de fazer. Então uma maneira que eu vou sugerir é que, já que a gente tem esse arquivo aqui, a gente só mexe com ele agora. Fica mais simples, tá bom? Então eu vou fazer ele voltar para a orientação normal dele. Se a gente perceber aqui, ó, eu vou ligar aqui. Se eu clicar em View Axis, né, vocês vão ver aqui do lado direito superior os eixos do nanotubo, né, ele está orientado na direção do eixo Z, né, o eixo dele aqui é o eixo Z.
tá legal? Para a gente poder fazer essa manipulação mais fácil, o ideal é a gente ter essa visão pela lateral do tubo, porque a gente consegue selecionar a célula unitária mais fácil. Então, como que a gente faz isso? Eu vou retornar aqui para a orientação original, né? E agora eu vou girar. Então, a gente clica aqui em Edit Positions, né? Vocês veem aqui que a gente tem esses dois campos, né, na horizontal aqui, que o primeiro é para rotação, o segundo é para translação. Cuidado que eles são a mesma coisa, são idênticos aqui a aparência, tá? A gente vai usar o de cima. Então, como que a gente usa isso aqui? Então, a gente deixa o nanotube numa direção que a gente conhece, a gente quer aplicar uma rotação em torno do eixo X para fazer esse movimento aqui, né? Sair desse eixo para esse, tá legal? Só que a gente vai fazer certinho, né? Vai fazer com o número exato. Então a gente quer rodar de 90 graus em torno do eixo X. Aí, tá? Então ele rodou. Então a gente precisa fazer com que essa modificação seja permanente. Então a gente vai salvar isso aqui, File, Save. Você pode clicar no nome dele mesmo, do Nanotube. Ou não, melhor, a gente pode trocar. A gente vai querer editar isso aqui. Então a gente quer que permaneça esse arquivo originalmente. Então eu vou fazer um outro arquivo, chama unitcell.xyz. Lembrando que o tipo do arquivo, ó, tem que ser frame, tá? Se você colocar o outro, vai dar problema, não é o que a gente quer. Então OK. Salvou. Vamos ver se o nosso arquivo foi criado. Tá aqui, ó, unitcell. Então, unitcell. Abriu, beleza, ó, abriu já o nanotube já está girado, né, conforme a gente quer. Para a gente melhorar essa visualização, vamos trocar aqui a perspectiva. Então você vai em Control Perspective, você consegue dar o zoom, né, mas você consegue também tirar a profundidade. Fica um pouco mais fácil de ver as posições dos átomos. Se você reparar bem, a gente tem 3 células unitárias aqui, né, essas 3 regiões que eu marquei. Então a gente quer a do meio, por exemplo. Eu quero só ela, eu quero remover essa de cima e a de baixo. Então, para fazer isso, Edit Visible. Então aqui, ó, o Visible ele atua nessa seleção que você faz, né? Então eu quero que os átomos fora dessa região que eles sejam removidos. O Toggle aqui ele vai selecionar, ativar ou desativar os átomos. Mas isso não quer dizer que se eu simplesmente continuar manipulando aqui essa instância que eu abri desse arquivo, quer dizer que isso está modificado, não. A gente precisa salvar, tá? Então a gente vem em Save, Unitcell, que é o arquivo que a gente quer, Frame, OK. Aí, ó, foi escrito. Vamos testar isso. Fechei, abri de novo. Aí, tá aí. Então a gente vê que foram removidos aqueles átomos, tá bom? Beleza. Então tá, então essa aqui é uma parte. Então a gente fez uma parte. Qual que é a próxima parte? A próxima parte é começar a montar o nosso arquivo de input, né? Então vamos copiar aqui esse template, né? Então é um modelo, né? Então se você quiser mover esse arquivo FDF para outro lugar, né? Para sempre ter um modelo básico que você pode sempre modificar, você usa isso. Então, vamos copiar ele para um outro arquivo, né? Copiar desse arquivo para esse, né? Dá um Enter, vamos entrar nele aqui e ver o que tem aqui dentro. Então, vamos já começando a alterar, né? E modificar ele para poder utilizar. Então, esse primeiro item aqui, que é o nome do sistema, você pode alterar aqui do jeito que você quiser. Vou colocar assim, Nanotube 55, isso é só um nome, tá? Esse nome vai ficar só aí no sistema, não vai fazer conta, não vai fazer nada. Aqui é a etiqueta. A etiqueta eu peço um cuidado, porque os nomes dos arquivos que forem gerados no cálculo, eles vão ter esse nome. Então, eu sugiro começar com a letra X, e aí você coloca um nome que você quiser, que eu vou colocar Nanotube mesmo. Beleza, já é o suficiente, tá? Bom, a gente viu lá que são 20 átomos, 20. Uma espécie que é só carbono.
Aqui tem umas informações sobre a base, mas a gente não precisa modificar isso agora, né? Não é o foco. Esse outro bloco aqui, eu vou salvando, tá? Vira e mexe eu vou dar 2 pontos de W para ele não perder o serviço. Sugiro você fazer isso também. Então, esse bloco aqui é o bloco de espécies químicas, né? É importante notar que no caso aqui desse template que eu forneço, eu já tenho 3 espécies, tá? Então, basicamente, esse bloco vai ter o quê? A palavra-chave de começo e de término do bloco, né? E cada item é o seguinte, cada átomo, cada espécie que tem aqui, a gente fornece dessa maneira. O número da espécie, 1, 2, 3, é a ordem que você coloca, a primeira coluna. A segunda coluna é o número atômico e a terceira coluna realmente é o nome que você dá a esse elemento, né? Você pode ter vários elementos diferentes, então você vai ter que dar nomes diferentes, obviamente, mas também você pode ter elementos repetidos, tá? Se você tiver alguma necessidade especial, por exemplo, você vai fazer 2 camadas de grafeno, quer colocar o nome da camada superior como, sei lá, C1 e o camada inferior como C2, você pode fazer isso aqui, tá? Então, no nosso caso, só tem uma. Então, eu vou trocar esse número 2 pelo número 1. O 6 tem que ficar mesmo, né? O número atômico do carbono. Beleza. Rede. Então, agora aqui a gente tem que definir o tamanho da caixa de simulação. Então, vamos fazer uma medida aqui, porque eu não me lembro de cor. Qual que é o tamanho, né, das periodicidades do nanotubo? Eu não lembro de cor. Vamos ver aqui. Então, a gente simplesmente pega esse primeiro arquivo que a gente gerou, a gente pode girar ele à vontade. Eu quero saber o vetor, né, periódico na direção dele aqui, do eixo. Então, basicamente, eu preciso pegar 2 átomos similares, né, equivalentes, né, por translação, e medir a distância entre eles. Então, esses dois aqui já servem. Então, 2.4624. Então, esse é o número que a gente precisa. Então, 24624, eu vou substituir aqui. 2.424, beleza. Então, agora eu tenho que preencher os vetores. Se eu quiser, eu poderia utilizar aqui, se eu quisesse, eu podia colocar o número 1, porque esse é o parâmetro de rede que multiplica todos esses vetores aqui. Então, eu podia deixar o número 1 e trocar aqui, mas eu estou escolhendo, então, colocar aqui, porque aí o meu nanotubo aqui vai ser número 1, né, na direção Y, né? Esse vetor aqui fica dessa maneira. Então, eu só tenho que trocar esses outros. Então, esse nanotubo, o diâmetro dele, se a gente medir aqui rapidamente, é algo... Tá difícil de medir aqui, vamos tirar a perspectiva. Ó, é bem aproximado, né? Quase 7, tá? Quase 7 anos. Então, se a gente tomar como 7, vamos voltar aqui. Então, se for 7, a gente precisa de uma largura de 7 mais uma outra distância para isolar, né, não ter uma interação de um tubo com o outro. Então, o vetor não periódico, que são os vetores x e z nesse caso, né, eles têm que ser maior que 7 angstrom. Então, a minha sugestão é que você tome como 7 mais a distância de interação. Geralmente aí é algo em torno de 7 angstrom também. E a gente precisa adotar um fator de segurança. Se a gente tomar algo em torno de mais ou menos 20 angstrom, se eu fizer um cálculo rápido aqui, se a gente fizer 20, né? Porque 7 mais 7, 14, a gente põe mais 7 de segurança. Se eu fizer essa conta aqui, 20 por mais ou menos 2,5, 8. 8 vezes isso dá 20, sim, acho que 8 deve ser um número bom, tá? Vamos tentar isso com 8. Qualquer coisa a gente faz uma medida depois e confere. Então vai ser 8 vezes 2,5 ali, 8 vezes 2,5,
né, vai estar perto desse número que a gente quer aqui, a gente vai estar bem seguro, tá? Beleza, então a gente salva aqui. Bom, polarização de spin a gente não vai utilizar. Mesh cutoff. O mesh ele é importante para obter os resultados, né, das propriedades do espaço real com qualidade. Então, o mesh na realidade ele é a subdivisão do espaço real, vamos falar assim. Então, quanto maior esse número, melhor. Só que tem um limite para isso, que fica muito difícil computacionalmente. Então, o número que a gente geralmente usa é 200. Então, é mais que suficiente nesse caso. Aqui, essas opções SCF Options, elas servem com relação ao ciclo autoconsistente. Então, idealmente, uma convergência em torno de 10 a menos 4 já é suficiente, tá? A gente pode colocar a mistura como 8%, tá? 0,08 é suficiente, que é o mixing weight. É quanto que do passo novo você mistura no antigo. Então 8% é suficiente aqui. Tá? Beleza, aqui são algumas informações com relação a salvar, né, os passos. Nessa parte aqui tem a ver com os funcionais. Nossos funcionais que a gente vai utilizar é o GGA e o PBE. A gente pode conferir olhando o pseudopotencial. Então a gente vê um PB aqui na primeira linha, quer dizer que é o PBE. Beleza. K-grid. Bom, o K-grid ele tem a ver com a amostragem de pontos K no espaço recíproco. Então, vamos deixar como 10, ele deve dar um número pequeno, mas um número razoável. Depois a gente volta nesse espaço aqui, em convergência de pontos K. Tá? Então, deixa tudo comentado que está aqui. Essa parte aqui é sobre a dinâmica dos átomos. Então, a gente vai fazer otimização. A gente está colocando 500 passos para otimizar, então ele vai rodar, se precisar, até 500, depois para. Aqui a gente tem o critério de força, está um pouco apertado esse critério, vamos diminuir para 0,01 eletronvolt por angstrom, que é um número na faixa de nanonewtons. Então, nanonewton. Então, vamos passar mais um pouco. Aqui também comentado algumas informações sobre dinâmica molecular, não é relevante no momento. Beleza. A última informação são as posições dos átomos, né? As coordenadas dos átomos e as espécies atômicas, né? Então a gente vai colocar isso de uma maneira diferente, a gente vai colocar num arquivo, tá? Um arquivo .data. Como que vai ser isso? Basicamente, a gente precisa escrever esse arquivo aqui, né? O arquivo UnitCell, no formato do Siesta. Como que a gente faz isso? Basicamente, a gente precisa das posições, né, X, Y e Z, e da identificação do átomo, mas o Siesta ele trabalha de maneira diferente. Né? Ele poderia ter facilitado um pouco para os usuários se mantivesse essa estrutura aqui, mas enfim, eles escolheram mudar isso. Então, basicamente, a gente tem que fornecer um arquivo que tenha a coordenada X, Y e Z de cada átomo, e a quarta coluna, que não está aqui, né, vai ser o número que identifica a espécie. Então, no nosso caso, vai ser o número 1 do carbono. Como que a gente faz isso? Existem N maneiras de se fazer isso. Uma sugestão minha que é rápida e é relativamente fácil depois que você aprende, é usando os programas AWK e SED. Como que funciona isso? O AWK é um programa que escreve colunas de texto de um arquivo. Então, se eu escrever isso aqui, AWK, aspas simples, abro e fecho chaves, print, cifrão 0, né? Isso significa que cada vez que eu ponho um cifrão, eu escrevo uma coluna. Se eu botar o número 1, coluna 1, se eu olhar para esse meu arquivo aqui, a primeira coluna é o C, é o carbono. Então, na hora que eu digitar isso aqui, eu tenho que escrever a primeira coluna. Tá? Então, e ele considera espaço como separador. Então, se eu digitar isso aqui, né? Então, AWK, as opções que eu quero e o nome do arquivo, escreveu a primeira coluna, né? Como tinha de ser, tá bom? A minha sugestão, você pode simplesmente escrever coluna 1, 2, 3 e etc. A minha sugestão é escrever todas as colunas, tá? É isso que vai aparecer. E além disso, você pode adicionar uma quarta coluna, como sendo a coluna número 1. Então,
Se você coloca aqui aspas duplas, você meio que abre e fecha as aspas duplas, né? Isso significa um espaço, tá? E aí você coloca a coluna que você quer, que é a coluna 1. Ó, repetir a coluna 1 aqui. Tá legal? Até apareceu esses outros números aqui de novo. Mas a gente vai deletar isso, tá? Então, beleza. Coloquei o carbono aqui. E agora como é que eu faço esse C virar o número 1? É isso que a gente vai fazer. A gente vai usar um outro programa que é o SED. Então, você tem que pegar o resultado que esse programa fornece para a gente, que é essa tela, e jogar, alimentar como input para o próximo programa. Então você usa o pipe, dá espaço, tá? Isso, então no Linux isso significa que o resultado desse programa é enviado para o próximo. Então você dá o comando do arquivo que você quer, que é o sed. Aí você quer trocar, você quer substituir tudo que é a letra C pelo número 1. S barra C barra 1. Aqui tem uma opção que eu preciso colocar, que é o barra G, que eu quero que substitui todas as letras C por 1, para ter certeza que vai trocar. E aí eu dou Enter. Se fosse o programa normalmente, na sequência aqui eu colocaria o nome do arquivo, mas eu não tenho. Eu estou usando a saída de um comando como input desse. Eu não preciso criar um arquivo. Eu já posso usar o pipe de uma vez. Aí, ó, trocou. Se eu dou o Enter aqui, você vê que onde tinha o C virou 1. Então agora eu vou criar, então eu uso o sinal de maior, tá? Eu vou direcionar o resultado desses comandos em um arquivo, que é o arquivo input.data. Tá? Você dá Enter, ele pegou tudo isso aqui e escreveu dentro desse arquivo aqui. Tá bom? Então, se a gente inspecionar esse arquivo, tá aí, ó, o que a gente queria. Então eu posso remover a primeira letra e a segunda. Lembra, no VI, se você apertar a letra D 2 vezes, ele deleta as linhas. Salvei aqui. Vou remover essa primeira coluna. Como que eu posso fazer isso? Tem 1000 maneiras. O mais fácil no VI é se der Ctrl V, vai para o modo visual, que ele avisa aqui para você. Você vai com a setinha, né, e arreda para o lado e para baixo, vai até o final. Você aperta o Delete, pronto. Agora salvou. Acabou. Opa, sem querer eu cometi um erro. Pera aí. Na dúvida, aperte Escape. Voltou. O U, ele dá o undo, tá? Então, pronto. Agora certinho. Vamos conferir de novo. Tá aí. Certinho o nosso arquivo. Então, vamos voltar para o input do Siesta. Então, ó, na última linha a gente tem aqui, ó, coordinates.data. Podia colocar esse nome, mas eu quis colocar um nome diferente. Então vamos trocar o nome desse arquivo aqui. Vamos trocar aqui input.data. Tá legal? Então esse arquivo input.data vai ter informação das suas espécies, da sua geometria. Tá legal? Então você pode, dessa maneira, mudando o arquivo input.data, você tem vários cálculos diferentes, né? Aí, é claro que tem que tomar cuidado com os vetores, né? Os vetores, né, tem que refletir o sistema que você coloca aí no cálculo. Então, vamos salvar aqui, tá? Então, com isso a gente fez já o primeiro input. A gente pode fazer um cálculo agora para testar. Então, vamos tentar fazer um teste. Então, como que a gente executa, né? Então, no vídeo anterior a gente tinha compilado o Siesta, né, disponibilizado ele no sistema, então ele está aqui ainda, né, que eu tinha feito. Então você digita Siesta, você precisa indicar qual que é o arquivo que é o input, então isso vem do Fortran. Então Siesta, o sinal de menor quer dizer o dado que está entrando aqui no executável, nanotube.fdf, né, e a saída, que é o arquivo que a gente vai ter que criar um nome, né? Então pode ser, sei lá, output1, 2 espaços, põe o E comercial, porque o programa ele vai ficar rodando, vai demorar um tempo, então ele vai rodar no fundo. Dou Enter. Ó, não deu nenhum problema aparentemente. Vamos verificar aqui com o top. Ó, tá rodando aqui. Se eu apertar o D igual a 1, ele fica um pouquinho mais rápido, ó, tá vendo? Como a gente compilou o Siesta em paralelo, ele está rodando bem rápido aqui, ó.
Vamos conferir aqui no output. Ó, já está, aparentemente já está fazendo um cálculo, né? Só um detalhe aqui, ó, eu entrei no VI, se você apertar Shift G, ele vai para o final, ó, 10 segundos cada passo autoconsistente, né? Então, vamos subir aqui um pouquinho para a gente conferir uma informação que são 20 átomos, tá? Então, 20 átomos. E aqui, ó, uma coisa importante, tipo do sistema. Ele está falando que o tipo do sistema é uma cadeia. Cadeia no sentido que é um sistema unidimensional, tá? Se fosse 2D, ia estar escrito slab. E 3D ia estar bulk. Então aqui é cadeia, como tem que ser, tá? Unidimensional. A gente volta e confere também outras informações depois. Então, só conferindo aqui de novo, ó, o programa está rodando, está convergindo aparentemente. Eu vou parar esse vídeo aqui nesse momento, eu vou considerar isso aqui uma parte 1, tá? E depois que esse cálculo finalizar, se ele dependendo como ele finalizar, se ele convergir corretamente, aí a gente continua de lá, tá? Então a ideia aqui hoje foi essa: criar um input, obter o arquivo XYZ, construir e modificar o arquivo FDF e colocar o programa efetivamente para rodar, tá? Lembrando que é necessário que você tenha o arquivo do pseudopotencial, esse arquivo c.psf, tá? Na pasta, ele tem que estar nessa mesma pasta, tá legal? Aí, ó, a gente vê os outros arquivos aqui que foram gerados, ó, o X nanotube está aqui, ó, são vários, tá legal? Então, até mais.